Paz de Deus, sou a Thaís do canal CCB Sem Reforma. Deixa seu pedido de oração aqui. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar esse vídeo hoje. É um testemunho maravilhoso do nosso irmão Raciel Lavander. O nosso irmão foi ordenado em 1938 e faleceu. Deus recolheu o seu servo ancião em 1983, o qual então, irmãos, deixou um bom legado. Servo de Deus conta como era na época de Luiz Francisco. Mas o que chama a atenção deste testemunho, logicamente você veio pelo título também. O que chama a atenção, irmãos, hoje em dia, né, nós temos aí na internet as perseguições da obra de Deus, perseguições aos irmãos anciães, cooperadores de jovens, encarregados e os demais, né, organistas, irmã da obra da piedade. Quer dizer, a obra de Deus é perseguida. Mas o que deu para analisar neste testemunho que houve, irmãos, eu até anotei num papel para me não esquecer, teve o primeiro ancião, veja bem, a querer cobrar dinheiro para pregar. Correto? O segundo, irmãos, o segundo ancião era falso. Foi destituído. Fazia falsas pregações. Correto? Falsas profecias. Certo, irmãos? E foi destituído. Irmãos, imagine. Em 1938, nosso irmão Raciel Lavander foi ordenado. De 1910 até 1938, a perseguição já existia contra a congregação, contra os nossos irmãos, né, que estão à frente pregando. Lá não tinha internet, logicamente, mas a perseguição lá era terrível. Segundo o irmão conta neste testemunho, que jogavam coisas, enquanto os irmãos estavam orando, buscando, cultuando, jogavam coisas em cima dos irmãos. Em que também havia expulsões, né, irmãos? Mas Deus cobrava, né, irmãos? Um testemunho maravilhoso, irmão. Um testemunho de fé. Um testemunho para nós saber que se a perseguição na internet, se a perseguição contra o povo de Deus na congregação agora está muito avançado, então lá atrás já havia perseguições também. Eu peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que ouça este testemunho verídico do nosso irmão Raciel Lavander, né, irmãos? Ele foi um ancião, muitos dos antigos, não é Raciel, é Rizieri, né? Eu tô com esse Raciel na mente faz tempo, é Rizieri Lavander. Esse testemunho foi contado em 1º de junho de 1932. Olha só o tempo que faz. O testemunho foi contado neste dia, mas foi antes, na época de Luiz Francisco. Então, a perseguição, irmãos, já vinha desde aquele começo, com a obra de Deus, da congregação que está no Brasil, aqui no Brasil e na terra. Ouça só esse testemunho. Vamos lá ouvir? Juntos. Maravilhoso sobre a congregação cristã no Brasil, contado pelo saudoso irmão Rizieri Fortunato Lavander, em 1º de junho de 1982, sobre o início da congregação cristã no Brasil. Meus pais foram batizados em um dia marcante,
13 de maio de 1913, data que celebrava a libertação dos escravos no Brasil. Minha mãe, uma mulher de grande sofrimento, carregava o fardo de um câncer na garganta, uma condenação à morte que a impedia de se alimentar, exceto por leite. O diagnóstico médico era implacável. O dia que fechar mais um pouco, a senhora morre sufocada. Por outro lado, meu pai era um sanfoneiro apaixonado por música, um músico de banda que vivia entre bailes e festas. Tudo que ganhava dissipava em seus vícios, um homem verdadeiramente perdido. Mas a infinita misericórdia de Deus alcançou a ambos. No dia do batismo, minha mãe deixou naquelas águas a enfermidade que afligia. Meu pai, por sua vez, abandonou o vício do fumo em todas as suas formas: charuto, mascar fumo e rapé. Ele chegou ao batismo com os bolsos cheios de charutos, mas não conseguiu tragar um sequer. O sabor amargo e o enjoo que Deus lhe enviou o fizeram descartar tudo. Aquele que antes blasfemava o nome de Deus, após o batismo, recebeu a promessa do Espírito Santo. Minha mãe, em uma pequena congregação, também foi batizada com a promessa do Espírito Santo, pela graça divina. Em 14 de julho de 1913, em outro batismo, tive a graça de ser batizado, com apenas 12 anos e 4 meses de idade. Desde então, pela bondade de Deus, Ele me tem sustentado e me concedido a graça de servi-lo fielmente por todos esses anos. Em 1936, o Senhor me incumbiu da responsabilidade de encarregado da reunião para jovens e menores. Na época, não se usava o termo cooperador. A primeira reunião para jovens e menores no Brasil aconteceu no bairro do Bom Retiro, em 18 de outubro de 1936, e o Senhor abundantemente a abençoou. Com o tempo, surgiu a necessidade do ministério de anciães e Deus, em sua soberana vontade, me colocou neste ministério. Em 1942, o Senhor preparou uma viagem para o estado da Bahia e, desde aquele dia, nunca mais parei de viajar. Houve anos em que realizei 3 viagens para o Nordeste do país, e em todas elas a presença de Deus me acompanhou e me auxiliou até hoje. Quando o Senhor me enviou para o Nordeste, eu era empregado, não patrão. E não olhei para a minha família. Minha esposa chorava, mas eu a confortei dizendo: o Senhor que vai cuidar de mim, vai cuidar de você e dos nossos filhos. E pela graça de Deus, Ele nos ajudou. Sou imensamente grato a Deus por ter passado todos esses anos na casa de Deus. Houve um momento em que meus patrões tentaram me impedir de trabalhar na obra de Deus. E, sem hesitar, pedi demissão. Eu tinha dedicado quase 30 anos àquele trabalho, e eles, surpresos, me perguntaram: o senhor vai embora mesmo? Respondi com convicção: claro, os senhores querem me impedir de servir a Deus. Eles então questionaram: como você vai fazer, saindo? E eu lhes disse: patrões, eu tenho muitos, saindo terei outros, mas Deus eu tenho um só, e preciso obedecer a Deus. Pela graça de Deus, o Senhor providenciou uma maleta para que eu pudesse trabalhar por conta própria. Nunca faltou o pão material, para minha família e para mim. O Senhor nos abençoou abundantemente. O Senhor sempre esteve comigo, sempre me guardou e protegeu. Hoje, para viajar, levamos um companheiro, mas eu viajava sozinho para o sertão da Bahia, para o sertão de Minas Gerais. O Senhor foi comigo em cada passo. É a história do início e crescimento da obra de Deus no Brasil, contada por um dos seus pioneiros. O início humilde no Bom Retiro. A jornada da obra de Deus começou de forma modesta em 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O local de culto era uma pequena cozinha de 3 por 4 metros nos fundos de um cortiço que, durante o dia, servia para cozinhar e, à noite, se transformava em espaço de congregação. Os bancos eram tábuas de andaime apoiadas em latas de querosene. Em 1913,
o pequeno grupo enfrentou uma divisão devido à busca por dinheiro por parte do primeiro ancião, o que ia contra os princípios da obra, que prega o serviço a Deus de boa vontade e sem fins lucrativos. Após essa dificuldade, o irmão Francescon reorganizou a comunidade. Houve também momentos de engano, como quando o irmão previu a vinda de Jesus, levando os fiéis a se prepararem com vestes novas, acreditando que seriam levados ao céu. Esse irmão repetiu a falsa profecia e eventualmente foi afastado, buscando uma igreja evangélica onde recebia salário para pregar. Apesar dos desafios, o Senhor impulsionou a obra, que começou a prosperar e a chamar novos irmãos. Expansão e perseguições em São Paulo. A obra de Deus se expandiu para outros bairros de São Paulo. Na Lapa, o irmão italiano Piro, com seu dom de evangelizar, compartilhava o testemunho e o Senhor atraía almas para a fé. Simultaneamente, a obra chegou ao bairro da Terceira Parada, onde a prima do irmão italiano Piro creu, apesar da descrença de seu marido e filhos. Ela ofereceu a sala de sua casa para os cultos. Nesse local, a fé dos irmãos foi posta à prova. Em uma noite de carnaval, os filhos da prima, em zombaria, soltaram um cachorro com máscara e latas amarradas na cauda na sala de oração. Em outra ocasião, jogaram esterco de cavalo nas cabeças das irmãs durante a oração. Mesmo diante dessas provocações, ninguém se incomodou. A represália divina foi notória. Um dos filhos, que zombou da obra, foi levado por uma mão invisível e morreu na mesma madrugada. O outro filho, dias depois, caiu de uma goiabeira e morreu instantaneamente. O pai, amedrontado, pediu que os irmãos saíssem de sua casa. A comunidade buscou novos lugares para se reunir. O avô do irmão Luciano Carbone, morador de São José dos Tenentes, ofereceu sua casa, mas a família não aceitou. Em seguida, os irmãos foram para a casa do pai do irmão Luciano, na Rua da Cachoeira, onde também enfrentaram perseguição. O irmão José Oliva, cobrador de bonde, então ofereceu sua casa, mesmo sendo pequena. Ele retirava os móveis para que a Irmandade pudesse se congregar. Um milagre notável ocorreu nesse período. O diretor da estação de bonde, um italiano, que sofria de tuberculose e pensava em matar a esposa e se suicidar, foi evangelizado pelo irmão José Oliva. Ao ouvir a palavra na casa do irmão, ele creu e foi curado completamente. Ele e sua esposa foram batizados. Com a melhora financeira desse irmão, a obra de Deus ganhou um novo impulso. Ele alugou uma casa maior, onde 2 cômodos foram transformados em salão de cultos. A obra prosperou e o Senhor começou a chamar mais irmãos. O irmão Luiz Terrenol veio para ensinar os hinos, pois a Irmandade não tinha facilidade para cantar. Houve tentativas evangélicas de se infiltrar para ensinar, mas acabaram distorcendo os testemunhos, o que reafirmou a importância do ensino genuíno. Um irmão ofereceu o porão de sua casa na Lapa de Baixo para os cultos. Ali, a família Mazei, que morava em frente, se interessou. O filho mais velho, Francisco Mazei, pediu que orassem por seu pai, que estava internado no hospital do Juqueri com loucura incurável. Prometeu que, se Deus curasse seu pai, ele e sua família se batizariam. A oração foi atendida. No dia seguinte, o pai estava completamente liberto da loucura. A família e os vizinhos creram. O pai curado construiu um salão de 16 por 5 ou 6 metros em sua propriedade, que serviu como igreja por cerca de 10 anos. No Bom Retiro, a varanda de um irmão também foi usada para os cultos, com grande sucesso. Desafios e crescimento na Vila Prudente e no interior. A obra de Deus também chegou à Vila Prudente, um bairro com muitos anarquistas. A evangelização ali foi marcada por violência. Irmãos foram agredidos e feridos, incluindo os anciões Jeremias de Seta e Felipe Pavani. A perseguição impediu a presença dos irmãos na Vila Prudente por um tempo. Os agressores foram presos e alguns deles, como o gerente de uma fábrica de chapéu e o padre Pônfio, ameaçaram os irmãos. Em 1914, com o fim da guerra e o fechamento de fábricas, o Senhor agiu para o bem da obra. Uma fiação no Bom Retiro, onde muitos irmãos trabalhavam, foi transferida para Votorantim pelo senhor Pereira Inácio, que ofereceu emprego a todos. O mestre da fiação, José Tomás da Costa,
creu e foi batizado em Votorantim, tornando-se o primeiro ancião local. Ele, por sua vez, deu testemunho a Fernando Afonso, que se tornou o primeiro ancião de Sorocaba, estendendo a obra para o interior. Em Torrinha, durante a Revolução do Isidoro, Revolta Paulista de 1924, o irmão Antônio Porto testemunhou na região noroeste do estado, viajando com os soldados. Outro chamado importante foi o de João Claro, que creu ao ver o carinho com que a Irmandade cuidava de seu pai enfermo, Domingos Claro. João Claro se tornou ancião em São João da Boa Vista, onde a obra passou por um período de menor atividade, mas foi reavivada em 1940. A obra alcança o Nordeste e o Paraná. A obra de Deus também se expandiu para o estado do Rio de Janeiro. Em 1942, o narrador foi enviado à Bahia para realizar batismos em Itabuná e no sertão em Morro Branco, enfrentando longas viagens a cavalo e travessias de rio. Em Montes Claros, no caminho para a Bahia, ele evangelizou a dona de uma pensão e sua filha, que tardaram a obedecer, mas hoje há uma grande congregação na cidade. Novas viagens foram realizadas ao Nordeste, com batismos em Boipenaspinhas, Alagoas, e visitas a Recife, Pernambuco e Sergipe. Em São Paulo, a obra continuou prosperando. O Paraná, onde ocorreu o primeiro batismo no Brasil, em Santo Antônio da Platina, teve sua obra revigorada pelo irmão Alfredo de Souza. Tuberculoso, ele foi curado ao crer no Senhor e, sentindo-se impulsionado, foi para Santo Antônio da Platina, onde não havia quem atendesse a obra. Ali testemunhou para a maior parte do estado, sendo acompanhado por mais 2 anciões preparados pelo Senhor. A obra no cenário internacional e reflexões finais. O irmão Francescon também deu testemunho na Argentina, onde a obra, embora um mês mais antiga que a brasileira, enfrentou forte combate e divisões. Após a morte do responsável pela divisão, a obra na Argentina progrediu. O Senhor começou a chamar pessoas em nações vizinhas em toda a América Latina, no Paraguai e no Uruguai. Na Itália, a obra enfraqueceu devido a conflitos pessoais por dinheiro. Mas em Portugal, a obra se desenvolve bem, mantendo o mesmo ritmo do Brasil desde o início. Na África e na Espanha, a obra está progredindo, enquanto na França e na Bélgica o crescimento é regular. No Brasil, a obra vai muito bem. O narrador, grato por ter visto a obra crescer desde os seus primórdios, mesmo com os cabelos desbotados pela idade, ainda se mantém com o povo de Deus, glorificando a Ele por sua saúde e paciência. Ele compartilha o ministério de ancião, tendo realizado seu primeiro batismo em Poços de Caldas em 1º de janeiro de 1941, chamando 8 almas. Também fez batismos em São João da Boa Vista e Satecado, vendo a obra se estender e multiplicar-se. Ele celebra seus 81 anos sem medo de envelhecer, contanto que tenha saúde. Sua fé e alegria em Deus são evidentes, aguardando o dia em que receberá a coroa da vida eterna. O milagre da cura do irmão Paixão. Em um dos seus testemunhos no Bom Retiro, uma irmã convidou a visitar seu esposo, Aurélio Paixão, que estava paralítico havia 6 anos. Ele prometeu ir quando o Senhor o mandasse. Em um feriado, o Senhor o direcionou à casa do irmão Paixão. Após compartilhar suas experiências de viagem e as maravilhas de Deus, ele leu e explicou um salmo. Ao se despedir, o narrador sentiu o impulso de fazer o que os apóstolos fizeram. Eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ao dar a mão ao irmão Paixão, este se levantou e andou, curado da paralisia. O irmão Paixão ainda foi cooperador da obra de Deus por muitos anos. Vocês ouviram aí, irmãos? Vocês ouviram esse testemunho? Santo Deus, irmãos. É forte, viu? O que o irmão passou, tudo. Ali ele descreveu todos os passos que ele fez, descreveu também sobre a primeira igreja que foi aqui no Paraná, de Santo Antônio da Platina, as perseguições e o que Deus fazia. Irmão, naquela época, o castigo vinha a cavalo, né? O castigo vinha. Deus pesava a mão. E hoje, vocês acham que Deus também não faz justiça? Porque Deus, ele é misericordioso, benigno,
né? Mas também é fogo devorador. Está contido na Bíblia, irmãos. Não é nós que estamos aqui falando que Deus é vingativo. Não, Deus não é vingativo. Ele não precisa ser vingativo. Porque a pessoa vinga quando não pode resolver na hora. Mas esse Deus, ele é todo poderoso. Ele tem poder para todos os momentos. Então, o que vocês acharam desse testemunho do nosso irmão ancião, saudoso, Rizieri Lavander, que faleceu em 1983? Deixa aí os comentários, queridos. É mais uma curiosidade que nós não sabíamos, né, irmãos? Os antepassados, os que estavam na obra, sofreram também. Agora imagine, vamos rodar a fita até lá, antes de Jesus Cristo. Os que sofreram também, e os que sofreram após Jesus Cristo. Deixa aqui os pedidos de orações, e Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Fiquem com Deus.